luz lá atrás, né? A luz lá atrás, por exemplo. A paz do Senhor. É uma alegria muito grande, né, estar aqui hoje, estreando aqui na EBD dos adultos. A semana foi engraçada, né? Porque a Michele falava, olha, não é pregação não, hein? Você não vai ter 30, 40 minutos, não, é 1h30. Aí eu falo, tá bom, Michele, fazer o quê, né? É isso aí, mas... E é isso, né? Que Deus possa dar graça, que a aula de hoje venha falar ao coração dos irmãos, como Deus falou ao meu coração. Eu não sei ainda como é que vai ser o meu plano de aula ao longo das aulas que eu for dar, mas nessa aula de hoje eu vou seguir um pouco de um ritual que Deus colocou para eu fazer, que é primeiro ter um primeiro texto, tá? Um texto introdutório, um texto que eu vou tentar abordar alguns aspectos aí daquilo que vai estar falando na lição, e aí depois a gente vai entrar na revista com a leitura e com toda a parte dos pontos que a revista traz e a organização que ela traz para essa aula, tá? A aula é a lição 4, a estrutura da Bíblia. O texto áureo é Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprissem tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, vemos agora a Tua presença, primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, Te engrandecer, Te glorificar, Pai, porque Tu és Deus sobre nossas vidas, Pai. Tu és aquele, Pai, que nos resgatou, Pai, Tu és aquele, Pai, que nos ama, Pai. Tu és aquele que tem o melhor desta terra para nós, Pai. Te agradecemos mais uma vez estarmos na Tua casa para Te glorificar, Te honrar, Pai, aprender mais de Ti, Pai. Ó Deus, toma a minha vida, que não seja eu a falar, mas seja o Seu Espírito Santo me usando, Pai, em nome de Jesus, para que os irmãos possam absorver, para entender, para levar para a sua vida, para o seu lar, Pai, aquilo que for ministrado, Pai, em nome de Jesus, desse púlpito nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão vindo, o Senhor possa estar guardando, trazendo em segurança, Pai, e que possamos sair daqui reanimados, reavivados, Pai, em nome de Jesus, para mais um dia do Senhor, Pai. Ó Deus, Te entregamos esse domingo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a estrutura da Bíblia, né? Irmãos, nessa aula esperamos compreender em Deus um aspecto muito importante da Bíblia, sua estrutura. E o que significa estrutura? A palavra estrutura significa organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo, seja ele concreto ou abstrato. Então, repetindo, estrutura significa organização, disposição e ordem, dois elementos essenciais que compõem um corpo, seja ele concreto ou abstrato. Então, um arquiteto, né, o Paulinho, deve ser a palavra que ele mais ouve na vida dele, estrutura, né? Um engenheiro, a mesma coisa. Então, estrutura é exatamente isso, né? É uma organização, é uma disposição, é aquilo que se desenha para que se tenha ali um corpo formado, seja esse corpo um corpo concreto ou um corpo abstrato. Aplicando esse significado ao contexto da palavra de Deus, temos que todos os elementos ou livros dispostos na Bíblia são essenciais. E esses livros juntos apontam para um corpo concreto, Jesus, homem. E também formam a única regra de fé e prática de um corpo abstrato, a Igreja de Cristo. Então, o Antigo e o Novo Testamento apontam para um corpo concreto, o corpo de Jesus Cristo, homem. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus Cristo. O Novo Testamento é o ministério de Jesus Cristo e a doutrina que ele deixou.
no Antigo Testamento ele é desde o haja de Deus, passando pelo libertador, ele é aquele que cumpriu toda a lei, ele é o juiz dos juízes, ele é o rei dos reis, ele é o rei da glória, como Davi fala em Salmos, ele é o amado da minha alma, ele é maior que Salomão, ele é aquele que é mais sábio que Salomão, ele é o Messias prometido, né? Ele é aquele que foi profetizado por cada um dos profetas, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o profeta dos profetas. Então, o Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus Cristo, homem. E a Bíblia, como um todo, ela é Jesus Cristo e ela é a regra de fé e prática do ser humano, né? Mais precisamente daqueles que são crentes, pois conhecem aquilo que está escrito na Bíblia. Então, quando é muito interessante, porque quando Paulo escreve, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? Em outras passagens diz que sede imitadores de Cristo. Paulo mesmo escreve, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é isso, né? Jesus, ele é a palavra, né? Quando imitamos Jesus, quando temos o mesmo sentimento de Jesus, estamos praticando aquilo que está na palavra. Conhecer a estrutura da Bíblia é fundamental para manejá-la bem. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Davi escreveu em Salmos 1 que o bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ou seja, o amor pela palavra revelada de Deus tem que se traduzir nas ações de ler, meditar e memorizar. A importância de memorizar e viver os preceitos bíblicos é muito grande para o ministério da evangelização deixado por Jesus à igreja. Então, Jesus deu uma grande comissão, né, aos seus discípulos, que é o ID. E realizar o ID com qualidade é a mesma coisa, é primordial, ou não tem como excluir a necessidade de nós estarmos muito cobertos da palavra de Deus. Então é importante lermos, meditarmos e memorizarmos para que a gente possa realizar o ministério deixado por Jesus com qualidade. Em certa mensagem, Billy Graham disse uma frase muito marcante e impactante para a igreja. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Isso quer dizer que aqueles que não têm conhecimento das Sagradas Escrituras ou não têm capacidade de entendê-la por falta de compromisso com o Espírito Santo, estão interpretando-a pelo testemunho dos crentes. Ou seja, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, a ardente expectativa, né, do mundo é a manifestação dos filhos de Deus. E o mundo lê a Bíblia através das nossas vidas. Então, é uma importância muito grande de nós estarmos realmente cada vez mais mergulhados na palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, porque nós somos o espelho da Bíblia para o mundo. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Jesus falou que nós somos a luz do mundo, né? A luz não é só para levar, não é algo só, vamos dizer assim, no sentido de belo, né? Naquilo, vocês incendeiam o mundo, vocês, aquilo que é luz para o mundo está nas suas vidas. Não é só isso, quer dizer também que nós somos aqueles que estamos acesos para o mundo. Então, o mundo, todos nós, né, sempre nos direcionamos para uma luz, né? Onde está escuro, a gente, né, não consegue se direcionar e, por vezes, até foge e olha a luz. Então, nós somos a luz no fim do túnel do mundo. Então, o mundo está seguindo e está prestando atenção
naquilo que é luz para eles, e essa luz somos nós. Então, essa responsabilidade é muito grande para nós, e por isso que a gente precisa estar cada vez mais aprendendo de Deus através da sua palavra. Assim, para que possamos continuar firmes na fé, resistir às tramas do inimigo, crescer na graça e no conhecimento de Deus e estarmos cada vez mais preparados, realizando os seus planos em nossas vidas, precisamos nos debruçar sobre a compreensão da sua palavra. O tempo que dedicamos ao estudo da Bíblia Sagrada deve ser inegociável. Então, o tempo de estudo da Bíblia, o tempo da EBD, o tempo da leitura diária tem que ser inegociável nas nossas vidas. Ouvi uma história que perguntaram para um pastor, pastor, o que você acha das redes sociais? E ele, muito sábio, falou assim, as redes sociais são uma ótima ferramenta para Deus nos mostrar que tinha tempo sim. Então, a gente precisa equilibrar as coisas na nossa vida, né? Não vai ter desculpa para Deus, né? Ele vai pegar lá nosso histórico no celular e vai mostrar que tinha tempo sim. Então, é muito importante a gente estar com esse compromisso, né? De entregar um tempo de qualidade para Deus e para a leitura, para a meditação, para a memorização da palavra de Deus. Portanto, irmãos, existe um único livro que empodera, palavra da moda aí, né? Que empodera o ser humano a obedecer à vontade de Deus. E o seu nome é Bíblia Sagrada. Você pode glorificar a Deus por isso? D. White Moody, grande evangelista e avivalista do século XIX, tinha escrito na capa da sua Bíblia a seguinte frase: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. A origem da Bíblia está no céu. Seu conteúdo foi revelado por Deus. Seu verdadeiro autor, o Espírito Santo, foi quem inspirou homens santos para registrar tudo quanto aprouve a Deus nos passar. Ela foi escrita num período de 1.200 anos. Então, Moisés começou a escrever por volta de 1500, o silêncio profético foi determinado como o último livro de Malaquias por volta de 400, então dá 1.100 anos de Antigo Testamento, né? E o primeiro século depois de Cristo, do Novo Testamento. Então, por cerca de 1.200 anos, e cerca de 40 homens usados por Deus de culturas diferentes, escreveram em tempos diferentes, para públicos diferentes, e não há sequer uma contradição. A acuracidade nas descrições, precisão nos relatos e inerrância nos ensinos. Isso porque o próprio Deus é o seu autor. Porque Deus é verdadeiro em seu ser. Sua palavra não pode falhar. Então, uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia, dentre as várias, né? Mas no contexto como um todo, assim, além das profecias, das promessas que se cumpriram, estão se cumprindo, né? Todas elas. Há também uma coisa que me chama muita atenção, é a questão da acuracidade, né? Das descrições, dos fatos. Eu, se fosse transcrever, por exemplo, as conversas que eu tive no meu trabalho na sexta-feira, eu não vou conseguir ter a mesma precisão que a Bíblia tem para escrever, né? E é muito interessante que, por exemplo, Moisés escreveu Gênesis, né? E a Bíblia vai explicar que foi passado o ensinamento de geração em geração, né? O pai de Moisés descreveu a ele todos os detalhes, né, daquilo que... Então, foi um super telefone sem fio, né? Mais ou menos a Bíblia, né? A contagem de anos da Bíblia, mais ou menos, entre o Gênesis e Moisés é cerca de 2.500 anos. Então, em 2.500 anos, um telefone sem fio sobre a criação do mundo e tudo aquilo que Gênesis descreve, né? Todas as conversas de Deus com Abraão, etc., isso chegou até Moisés com essa precisão toda que ele escreveu Gênesis. Então, olha como Deus está nisso, né? Olha como isso só pode ser coisa daquele que vive eternamente, né? Passando a precisão desses relatos. Além de todas as outras descrições de
conversas, né, os detalhes da conversa de Jesus, por exemplo, com Nicodemos, como as coisas são transcritas, né, na palavra de Deus. E a gente vê que isso traz uma certa ignorância para quem não acredita ou não quer acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente entende essas coisas, vê os detalhes, essa acuracidade, tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz, né? A questão das 0 contradições, cerca de 40 homens escrevendo até sobre assuntos semelhantes, né? Contando histórias, nenhuma das histórias nunca será desmentida. Então, isso tudo traz a certeza em nosso coração de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Além daquilo que ela traz para as nossas vidas, né? Ela transformou as nossas vidas, ela nos salvou, ela nos limpou, e esse poder que vem com a palavra de Deus também é outro aspecto muito importante a ser considerado. A revelação de Deus está completa e o cânon está fechado. Não existem novas revelações, não existem mensagens novas vindas direto de Deus à sua igreja. Só a palavra basta. Os irmãos já se atentaram como termina a Bíblia? Vamos lá em Apocalipse capítulo 22. Olha que coisa interessante como a palavra de Deus termina, né? É engraçado falar, mas ela termina com um fim, né? Ultimamente tem saído aí uns filmes na Netflix que quando acaba o filme fica um olhando para o outro. Não é possível, né? Eu olho para a Michelle olha para mim, não é possível que a gente viu esse filme, 2 horas de filme e acabou desse jeito, sem final, né? E a Bíblia tem um final lindíssimo, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, se é preciso de algum acréscimo nisso, é brincadeira, né? Depois desse final, né? Depois desse contexto, depois daquilo que está escrito aqui, fica claro que o fim é esse. O cânon está fechado e foi fechado com o Apocalipse escrito por João. E sobre o cânon, né? Que é um dos aspectos da nossa aula, né? Um dos assuntos da nossa aula. O cânon bíblico sagrado é formado pela lista de livros religiosos que a teologia cristã protestante aceita como divinamente inspirados e autoritativos.
os cristãos foram realmente o primeiro grupo de pessoas a utilizar este termo, fazendo referência às Sagradas Escrituras. Então, o termo cânon, né, foi inaugurado basicamente pelos cristãos, justamente fazendo essa referência da inspiração desses livros por Deus, né? O cânon bíblico dos verdadeiros crentes em Jesus é considerado fechado desde o final do 1º século, quando o apóstolo João escreveu a revelação do Apocalipse. Diferente do que muitos pensam, o cânon não foi promulgado por qualquer conselho arbitrário de autoridades cristãs num momento específico do tempo. Pesquisando, vemos que não há um consenso histórico-cultural sobre quem foram os escolhidos, entre aspas, né, para determinar qual livro faria parte ou não da estrutura da Bíblia. E não havendo consenso, ou seja, se gerando um debate ao redor do assunto, temos convicção de que Deus não se compromete com esse fato histórico. Porém, muito melhor e maior que esse fato, que seria pontual e isolado, foi a real formação do cânon bíblico, que está contido na própria Bíblia. E assim, mais uma vez, as Sagradas Escrituras se revelam autossuficientes. Então, diferente do que muitos pensam, né, que houve um certo momento em que houve um conselho de pessoas que se reuniram e foi descartando alguns livros e colocando outros livros, o cânon bíblico sagrado é muito maior do que isso. E a gente vai entender logo na sequência. O cânon bíblico ele foi formado ao longo da própria Bíblia, né? Então, quando a gente vê seitas cristãs ou entidades, religiões cristãs que se dizem cristãs e que acrescentaram qualquer coisa a este livro, eles sim estão no erro que o próprio Jesus condena no final de Apocalipse. Então, é muito importante a gente entender essa questão, porque é uma questão que pode nos ser colocada, né? O mundo pode colocar essa questão às nossas vidas em determinadas discussões. Na última oportunidade que eu tive até de trazer a mensagem numa quarta-feira, em janeiro, eu até falei sobre a questão da nossa evangelização, né? Como é que tem que ser a nossa evangelização, que a nossa evangelização tem que ser Jesus, né? Tem que ser a mensagem da cruz, o plano de salvação de Deus. Essa é a nossa evangelização, isso é o que Deus espera que a gente fale ao mundo, né? Ao perdido, né? Esse é o ID de Deus. Só que muitas das vezes as oportunidades, e Paulo quando escreve aos Colossenses ele fala isso, né? Aproveitai as oportunidades, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Então muitas das vezes a oportunidade de falar de Jesus nasce numa discussão. E uma das discussões que as pessoas gostam de levantar é a questão da Bíblia, né? Dos livros da Bíblia, dos livros que são inspirados, por que são esses livros, por que isso forma a palavra de Deus, porque só isso forma a palavra de Deus. São discussões que muitos de nós provavelmente já nos foram colocados, né? Já participamos de algum, entre aspas, debate, alguma discussão sobre isso. Eu mesmo participei, eu creio que a maioria dos irmãos aqui também, porque é algo que é recorrente. E quando esse assunto surge, nós precisamos ter conhecimento para falar, mas também um conhecimento voltado à mensagem principal. E a mensagem principal é que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela transforma o homem, porque ela salva o homem, porque ela é viva e eficaz, ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra que é capaz disso. Então, sobre a formação do cânon bíblico, como eu falei, ele é muito maior do que um conselho de homens sobre a questão de ser ou não, de determinar ou não o que foi ou não inspirado por Deus. A formação do cânon bíblico ele se desenvolveu primordialmente pelo uso dos textos inspirados no contexto de culto. Dentro desse processo, uma coleção de textos dotados de autoridade
emergiu nas comunidades israelitas e posteriormente cristãs, de forma natural, sendo debatidos e consensualizados entre as autoridades religiosas de cada época, sejam sacerdotes e profetas comprometidos com o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, sejam os apóstolos e discípulos testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus. As sinagogas judaicas do primeiro século depois de Cristo, assim como a igreja primitiva em suas reuniões, utilizavam o Antigo Testamento como conhecemos, especificamente a versão grega da Septuaginta. O Novo Testamento se desenvolveu e foi reconhecido entre os próprios apóstolos ao longo do primeiro século. Textos atribuídos aos apóstolos circulavam livremente entre as primeiras comunidades cristãs. As epístolas paulinas, por exemplo, já circulavam de forma conjunta no final do primeiro século, sendo consideradas tão autoritativas quanto o Antigo Testamento. Então, o cânon bíblico é muito mais profundo, né, do que esse concílio. É um cânon que foi se desenvolvendo e foi sendo referência e foi sendo carimbado, né, a gente pode assim falar, durante o próprio momento da história bíblica. Vamos lá em 2 Pedro. É um texto que eu já tinha lido já algumas vezes, mas nunca tinha me atentado na profundidade. E reforça essa questão do cânon, né? Segunda Pedro, capítulo 3. Versículo 14. O subtítulo da Sociedade Bíblica Cristã diz assim: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. O texto diz assim, versículo 14: Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então, as demais escrituras, né? Já colocando as epístolas de Paulo como pertencente às escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então é interessante como Pedro, já nesse momento, já determina, né, que as epístolas paulinas deveriam pertencer ao cânon, foram inspiradas por Deus e eram referências para as comunidades cristãs daquela época. Agora vamos para a revista. Vou começar na revista. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 24.
Lucas 24, vamos começar do 36, versículo 36. Diz assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A frase na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos demonstra que todo o Antigo Testamento aponta para o Messias. Por exemplo, sua função como profeta foi predita em Deuteronômio 18, seus sofrimentos foram profetizados em Salmos 22 e em Isaías 53, e sua ressurreição especificamente em Salmos 16, de 9 a 11, e Isaías 53, 10 a 11. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 18. Então a gente vai ver mais à frente que quando Jesus diz a lei, os profetas e os salmos, ele está colocando todo o grupo de livros que fazem parte do nosso Antigo Testamento. A questão era que o agrupamento desses livros para os judeus era diferente, né? Era dessa forma: lei, os profetas e os salmos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Diz assim: a promessa do grande profeta, né? O subtítulo aqui da Sociedade Bíblica. Esses subtítulos da Sociedade Bíblica Cristã são muito bons, assim, né? Foram feitos realmente com muito zelo e com muito carinho aí pelo aquilo que vem escrito logo na sequência. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, e de teus irmãos semelhante a mim, e a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, né? Então, imagine a tristeza, né, que Deus tem pelos judeus não terem recebido Jesus como um Messias, né? Claro que ele já sabia na sua onisciência, mas mesmo assim ainda ele se entristece, né? Porque essa profecia foi dada a eles, né? E ele mesmo colocou aqui que aquele que não ouvisse as palavras de Jesus, né,
como Messias através da sua boca, que ele falasse em meu nome, ele pediria contas, né? Então o próprio Jesus dizia, né, que as palavras que ele dizia não vinham dele, mas vinham do próprio Pai, né? Vamos começar na introdução da revista. Diz assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos. Aqui 1.600 anos, eu tinha falado 1.200, né? 1.600 ele coloca o silêncio profético na conta também, né? De 400 anos depois de Malaquias até o Novo Testamento. Então o tempo total decorrido, né, de Moisés a João, quando escreve o Apocalipse, é de 1.600 anos, cerca de, né? Por cerca de 40 homens e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Ponto 1. Como a Bíblia está organizada. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem no vocábulo grego, tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, né? Então, o nome completo da Bíblia é esse, né? Bíblia Sagrada, né? Os americanos têm muito apreço por chamar a Bíblia de Holy Bible, né? É a Bíblia Santa, a Bíblia Sagrada, né? E aí lá é realmente o respeito que eles têm como nação, né? É muito grande, né? O presidente, independente de que vertente política seja, tem que colocar lá a mão na Bíblia e fazer ler o testamento, né? Assumir o cargo dessa forma. Então a gente entende que esse nome ele é um nome que aborda exatamente aquilo que é a característica da Bíblia, né? A Bíblia é sagrada, né? Então esse é o nome completo. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é o cânon, que significa régua. Deste modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Então, foi um pouco daquilo que a gente já colocou aqui, né, no texto introdutório da aula, acerca desse reconhecimento de autoridade, né, que foi realizado ao longo do tempo da própria Bíblia, né? E foi assim que Deus guiou o seu povo a identificar quais eram os livros que realmente ele inspirou e quais não eram, né? E aí, quando a gente fala dos livros apócrifos, né, que são esses livros que não constam na Bíblia, mas constam em outros textos de outras religiões, isso não quer dizer que esses livros potencialmente são livros históricos, né, que escreveram com alguma qualidade ali nos fatos, etc.
mas eles não podem ser regra de fé e prática, né? Eles não podem ser regra de doutrina para a igreja de Cristo, né? A regra de doutrina para a igreja de Cristo é composta por esses 66 livros que formam a Bíblia Sagrada. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como o mediador da nova aliança. Vamos lá em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 31. Vamos ler até o 34. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, tu vê o potencial que a igreja tem, né? Cada um de nós temos, né? De termos a palavra de Deus impressa no nosso coração e na nossa mente, né? Então a gente precisa realmente buscar essa meditação, essa memorização, essa leitura com qualidade da palavra, porque o potencial que a gente tem de entender, absorver e levar essa palavra, né, para o mundo é muito grande, né? Vamos lá agora em Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, que é o cumprimento dessa profecia, tá? Em termos de interpretação de quem foi, né, o mediador dessa nova aliança prometida. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz. Aí vem o texto que a gente leu de Jeremias, né? Vamos lá agora pular para o versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
Então, aquela aliança, né? E aí tem que entender bem que não é o testamento, né? Não é para descartar o Antigo Testamento. Então, aquela aliança se tornou antiquada. A nova aliança, Jesus é o mediador. Voltando para a revista, continuando aqui, diz assim, ó, essa expressão, que é o Novo Testamento, né, também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Aí esse texto de 2 Pedro é aquele que a gente leu, né, onde Pedro reconhece as cartas de Paulo, né, como pertencentes às Escrituras. Tem uma caixa de texto aqui, algumas informações muito interessantes, só na revista do professor aqui, mas eu vou ler, vou compartilhar com os irmãos. Diz assim, ó, antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Pierre, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita 2 vezes, o Antigo Testamento em 1445 pelo Rabi Nathan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor em Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia Vulgata Latina dividida em capítulos e versículos em 1555. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Então, para os irmãos que têm uma meta de ler um capítulo por dia, né? Para ler a Bíblia toda, quase 4 anos. Então tem que vigiar nessa meta aí, irmão. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor, o Salmo 117. O maior versículo está em Esther, capítulo 8, versículo 9. O menor em Êxodo 20, 13, que é o mandamento não matarás. Em certas línguas, o menor é João 11, 35, que é Jesus chorou. Jesus chorou na nossa versão, é o terceiro, né? Vem primeiro não matarás, o menor, né? Aí o segundo menor é não furtarás, e o terceiro é Jesus chorou. Os livros de Esté e Cantares não contêm a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sob vários nomes divinos e 177 menções do diabo sob seus vários nomes. Então tu vê a proporção, né? 8.000 para Deus, 177 para o diabo. Também outra coisa que a gente precisa vigiar, né? Tem cristão que tem muito o diabo como palavra, né? Usual da sua vida, né? A gente tem que repreender isso e usar Deus, né? Deus é muito maior, Deus é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Senhor, e Ele tem que estar muito mais em nossa boca do que o inimigo, né? É 8.000 para 177, é muita diferença. Ponto 2, o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Pentateuco, lei, constituído por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. Históricos, formado por 12 livros de Josué a Esther. Poéticos, composto de 5 livros de Jó a Cantares de Salomão. Proféticos, que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida: lei, os profetas e os salmos ou escritos. Então, aqui aquela informação que a gente comentou, né, sobre quando Jesus fala sobre essa questão de leis, profetas e salmos, que deveria se cumprir tudo o que está escrito nele,
Ele tá abordando efetivamente todo o Antigo Testamento como conhecemos. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler 16. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse é o primeiro aspecto da canonicidade, né? Inspiração divina. O segundo, reconhecimento do povo de Deus. Um pouco daquilo que a gente também comentou já, né? No texto introdutório. Que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E aí, muito interessante, vamos lá em Êxodo, capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Vamos ler do versículo 4. Não, vamos ler do versículo 3. 24, versículo 3. Diz assim: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos.
Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e diz: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Né? Então, o povo já reconhecendo ali a autoridade divina da palavra que Deus deu a Moisés. Terceiro aspecto, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por consequente, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano de 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemão. As epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas. Revelação, que é o último grupo, constituído pelo livro do Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Vamos lá em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Essa carta aqui, uma informação importante para essa leitura que vamos fazer, é que essa carta ela é reconhecida, né, pelos estudiosos como a última carta de Paulo, né? Então, quando ele for abordar aqui sobre as determinadas cartas que ele escreveu, ele está abordando sobre todas as outras cartas que constam no Novo Testamento que ele escreveu. Então, é uma informação importante para a gente entender bem essa leitura que vamos fazer. 2 Timóteo, capítulo 3. Só para entender, né, para reforçar isso que eu falei acerca da última carta escrita por Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4 tem aquele famoso versículo, né? Versículo 6, só para garantir o entendimento. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Agora vamos voltar para o capítulo 3. Versículo 14. Subtítulo da Sociedade Bíblica também, muito interessante, a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras.
Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando ele aborda toda a Escritura, e ele no versículo anterior ele fala sobre a salvação pela fé em Cristo Jesus, é claro que os textos do Novo Testamento têm que estar contidos. Continuando. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos são refutados pela igreja. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 2. Esse é um texto fortíssimo, né? Então, a preservação do cânon, né, desses 66 livros é algo que Deus não tem. Versículo 1. Deus não tem abertura nenhuma, zero, né? E é algo que realmente é para juízo, né? Qualquer adição, qualquer tio ou né, como Jesus falou, né, que seja retirado, também é algo que Deus condena na hora. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então é isso que eu comentei, né? Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então essa questão dos livros, né, que se chamam apócrifos, ou mensagens novas que foram reveladas, que são adições à Bíblia, a mesma Bíblia condena, e os próprios crentes da época, né, no caso aqui o apóstolo Pedro, já mostrava para o povo, né, já abria os olhos do povo sobre essas heresias destruidoras, né, como ele mesmo coloca aqui, né, como Deus o guiou para colocar aqui. Então a gente acaba ganhando muita tranquilidade, né, para crer, né, naquilo que Deus nos revelou através da sua Bíblia, e para retirar mesmo, né, de todo o nosso caminho de regra de fé e prática, qualquer livro, qualquer adição, qualquer coisa que for além da Bíblia, né? A Bíblia, só a palavra basta. Vamos lá voltar para a revista? Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e culto. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos lá em Efésios capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11.
Esse texto aqui de Efésios 2, do 11 ao 22, que vamos ler, é um texto que se cumpre em nós, né? Os gentios, né? Os não-judeus. Como a gente foi unido aos judeus, né? Através da cruz de Cristo. É um texto também muito profundo e muito belo, como toda a Bíblia, né? Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, assim, estávamos nós, os não-judeus, os gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse um, em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Por intermédio da cruz, destruiu por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, texto belíssimo. Então é isso, é o fundamento, né? Extraindo para o contexto da aula, né? Do texto, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas citamos Talita Cumi, menina levanta-te, Abba Pai, literal Pai, Pai, meu Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta de 96 d.C. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Amém? Eu tinha separado uma apresentação, mas acabou não ficando muito bom ali no projetor, porque ficou pequena a letra. Mas eu vou dar a informação que estava contida nessa apresentação aqui para os irmãos. Só um resumo, basicamente, né, da aula. E a informação, a questão em relação aos escritores, né? Então, umas coisas interessantes, né? Moisés, como a gente sabe, escreveu o Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio, e ele também escreveu o livro de Jó. O livro de Jó é um livro histórico, né, que os estudiosos também, aqueles que
aqueles que buscaram, né, entender a questão dos períodos da Bíblia, né, das datas, Jó é datado bem lá para o início, né, da história do relacionamento de Deus com o homem, né, cerca ali, ao redor ali do tempo do Gênesis, né, que aborda ali o livro de Gênesis. Então Moisés também escreveu Jó. Outra coisa interessante acerca dos livros dos reis, né? 1ª e 2ª Samuel. 1ª Samuel foi escrita por Samuel, Gad e Natã. 2ª Samuel foi escrita por Gad e Natã. Então, às vezes, a gente se confunde, né? É o primeiro livro, é o segundo livro de Samuel, mas Samuel não escreveu. Mas aborda ali um tempo importante ali para a história dos hebreus. E é canônico, né? 2º e 1ª Reis, 1º e 2º Reis foi escrito por Jeremias. Então, por isso que 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que foi escrito por Esdras, o tempo é no passado, né? Se a gente for ler esses livros, ele está se referindo a um passado, né? E tem muito nesses livros o escrito assim, e isso é até o dia de hoje, né? Certo acontecimento, certo fato histórico, é assim, né? Depois do que aconteceu, de uma guerra, de algum povo que tomou uma certa região, é assim até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, até os dias de Esdras e Neemias. Perdão, Jeremias e Esdras, né? Jeremias para a parte do 1º e 2º Reis e Esdras para 1º e 2º Crônicas. O livro de Esdras e Neemias foram escritos por eles mesmos. Provérbios, Eclesiastes e Cantares por Salomão, né? Isaías, aí vem os livros dos profetas. Aí os livros dos profetas, todos os livros dos profetas foram escritos pelos próprios profetas, que nomeiam o livro. No Novo Testamento, né, tem toda as epístolas de Paulo, né, que vão de Romanos até Filemão. Hebreus tem-se dúvida, né, por tradição se coloca Paulo como escritor, até pelo conhecimento detalhado da cultura judaica, né, da antiga aliança, fazendo essa ponte com a nova aliança que a carta aos Hebreus faz, né? Mas não se tem uma confirmação, tá? Mas Paulo é tido como um escritor por tradição. Os evangelhos são pelos próprios escritores, né? Pelos próprios titulares aqui dos evangelhos, né? O Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos também é Lucas, como o pastor comentou. Lucas ele fez uma organização muito interessante, né, dos fatos históricos, tanto do Evangelho, né, que ele escreveu, como também de Atos, né? Então Lucas foi um homem realmente muito usado por Deus nesse sentido, assim. E como ele era muito acurado, né, nas descrições, né? Ele era um homem muito inteligente, né? O médico Lucas, né? E aí vem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, escrito por ele próprio, 1 João, 2 João, 3 João, escrita por ele próprio. Judas aqui é o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. E o Apocalipse também escrito pelo apóstolo João. Isso aqui estava enquadrado, né, mas ia apresentar ali, mas é uma informação que é fácil de ler aqui também, passar para os irmãos. Mas depois eu posso passar aí para quem quiser, só para ter a informação, né? Tem aqui o livro, né, os escritores, capítulos, versículos e a qual grupo ele faz parte, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, esses subgrupos que a gente trouxe na aula, né? Amém. Vamos para a conclusão. Diz assim: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas
como livros autorizados por Deus. Amém, irmãos. Está terminando a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, eis-me aqui. Mas espero que os irmãos tenham compreendido, entendido, absorvido, né, aquilo que Deus falou aqui nessa manhã através da minha vida. Vou entregar 10 minutos aí para o pastor Fernando, pastor Joaquim, e que a gente possa ter um restante de domingo aí abençoado em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém? Aviso da área social. Os irmãos assistidos pela cesta básica, hoje, após a EBD, serão distribuídas as cestas básicas. A área social agradece em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos ficar de pé. O relógio ali está atrasado 3 minutos, então são 10h25. Vamos agradecer a Deus. Em nome de Jesus, logo mais, vamos chegar. Antes, nós temos procurado dobrar os joelhos antes da oração, antes do culto. Então, que você possa, em nome de Jesus, chegar antes um pouquinho, uns 10 minutinhos antes, para que você possa, juntamente com aquele que estará orando, dobrar os joelhos e interceder pelo culto, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã, Pai, em que crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento da Tua palavra, Pai. Agora, Senhor, é o momento de voltarmos para casa e entregamos o nosso retorno, Pai, nas Tuas mãos. Nos livra no caminho de volta dos acidentes, das balas perdidas, dos assaltos, dos sequestros, e quando chegarmos em casa, possamos encontrar o nosso lar guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus. Amém? Toque no céu pela fé, como diz a pastora, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todo sempre, e todo o povo que ama o Senhor diga amém. Um bom almoço, um bom domingo, que Deus abençoe. Convide alguém, nós estamos orando por isso, convide alguém para que o Espírito Santo possa convencê-lo a estar conosco, em nome de Jesus.